agradecer extremamente por ter vindo à minha casa, por aceitar falar disso. Eu sei que você ainda está no processo de luto. Para você é mais complexo, eu reconheço isso. Envolve uma série de situações. É contra a correnteza natural da vida, a gente discutia isso, né? Fico muito feliz porque o intuito meu, e eu tenho certeza que seu também, é servir de incentivo e exemplo para outras pessoas. Eu acredito que é a maior caridade quando a gente coloca a nossa vida à disposição dos outros. E eu acho que é isso que você está fazendo hoje. Eu fico muito grato por você colocar a sua vida, a sua existência, a da Luísa, para inspirar outras mães que vão passar por isso. Nesse processo de discutir morte, eu te falei que existem algumas situações muito trágicas. A gente já teve outros episódios falando sobre mães que perderam filhos, mas alguns casos pontuais, esses acidentes, essas tragédias, o familiar, o ente querido está do lado, né? Ele participa daquele processo. E isso desenvolve lembranças e percepções muito mais profundas. Eu te falei que eu lembrava disso porque o meu pai teve uma experiência semelhante. Ele tinha uma filha, a primeira dele, com 3 anos, morreu afogada nas pernas dele em Caldas Novas. Ele estava desapercebido, conversando com os amigos, e isso marcou, foi há décadas. Então isso marcou a vida dele profundamente. Eu lembro de algumas frases que ele me disse, nos poucos lampejos que ele se permite ser emotivo, que ele é muito racional, de que ele lembra, depois de 40 anos, de folhas, o detalhe das folhas, do vento, do trajeto, de cada centímetro do trajeto, de lá até aqui, quando ele veio trazendo o corpo dela no banco de trás do carro. E ele tentou suicídio depois desse processo, são coisas que nem a própria família sabe. E eu acho que outras experiências, a gente teve aqui em Anápolis há pouco tempo, né, 2 irmãos que se acidentaram com arma de fogo. Então eu queria que você contasse o que aconteceu, né, sobre a Luísa, na verdade, que ela é uma personagem importantíssima desse diálogo, como foi que aconteceu e como foram os processos que você enfrentou. Eu te agradeço por essa oportunidade também, porque é bom para, igual você falou, para as outras pessoas se espelharem, até servir de motivação, principalmente para as mães que perdem os filhos. Sim. Eu fui chegar em casa, eu abri a garagem e lá em casa é uma rampinha. Eu briguei com os meus 2 cachorros para eles saírem, para eu entrar, e eu não vi a Luísa. Ela estava com 2 anos? Luísa estava com 1 ano e meio. E a Luísa fugiu desapercebida. E assim que eu aí eu olhei, não tinha nada, os cachorros já não estavam, não vi a Luísa, eu subi a rampa. Só que a hora que eu subi a rampa, eu vi que eu passei em alguma coisa. Aí a minha irmã, que estava em casa comigo, estava olhando, veio correndo, eu já fiquei desesperada, eu não tinha força para nada, eu não sabia para quem eu ligava. Eu falei assim, eu não vou ligar pro SAMU, porque não dá tempo. Aí eu liguei pro pai dela e foi rapidinho, a gente chegou lá no hospital evangélico. Mas foi uma coisa tão... Porque eu cheguei lá tão desesperada, eu cheguei lá tão assim com ela nos braços, sabe? E aí os médicos já levaram ela para cirurgia e ela falou assim, olha, a situação dela é complicada, o caso dela é grave. Aí que eu desesperei. Aí eu falei assim, pronto. Aí teve uma questão que, porque a gente não tinha plano de saúde para ela. Aí eles falaram que precisava transferir ela para o hospital público. Pro hospital público, só porque ela não conseguia. Eu falei assim, deixa que depois a gente vê. Deixa que aí a gente emergência. Vê. E graças a Deus eu consegui apoio nisso. Eu tive apoio total da prefeitura nisso. Graças a Deus fui muito bem amparada. Não, nesse ponto não. O hospital te disponibilizou esse amparo psicológico? Não. Na verdade, eu posso falar o nome? Pode, lógico, claro. Na verdade, como eu estava
como eu trabalhava antes na prefeitura, eu conheço muita coisa e eu pedi a questão da ajuda do hospital para ver o que eu estava podendo fazer e tal. E o Roberto, ele foi super ele foi super humano. Ele falou assim, olha, e eu nem trabalhava na prefeitura, eu tinha trabalhado em campanha contra ele e tal, e ele se disponibilizou na hora para estar me ajudando. Me ajudou, falou assim, ela não precisa ficar preocupada, ela não precisa se preocupar com nada. Ela ficou quanto tempo hospitalizada? Uma semana. Ele falou, não precisa, ela não Mas precisa. você já sabia desse processo, que a morte era algo... Olha, no começo eu tinha muita esperança. O doutor Olegário, que atendeu ela ele também. É fantástico, né? Não, maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que a gente precisa falar nomes que precisam ser reconhecidos. Sim. O doutor Olegário nessa cidade. Foi maravilhoso. E assim, nossa, ele fez tudo. A Luísa, tudo que podiam fazer, eles fizeram pela Luísa. Eu sou grata, eu não lembro. Isso é importante, né? Saber que tudo que podia ser feito foi feito. Eu não lembro o nome de todos os médicos, não lembro. Mas assim, eu sou muito grata por todos os médicos e por todas as enfermeiras. Porque inclusive eu tive saiu uma fake news e eu tive um problema com o pai da Luísa, que ele não queria que entrasse ninguém mais no hospital. Porque a minha família estava me acompanhando, os meus amigos estavam me acompanhando. Mobiliza todo mundo. Sim, né? E aí ele não queria que essas pessoas ficassem do meu lado. Então a gente teve uma discussão, teve um problema, a gente brigou nisso, e aí eu tinha conseguido ficar o tempo todo na UTI com ela. Porque era um direito, né? Na criança. Era um direito. Sim. E aí, devido a ele, foi cortado esse direito meu. Mas aí o que aconteceu? Os doutor Olegário e os próprios médicos falaram assim, aguarda só hoje, por favor. Aí no outro dia que eu já cheguei da visita, ele só fala assim, só espera ele sair, você entra e você... E fiquei o dia todo, a noite toda, porque foi uma coisa bem carinhosa que eles fizeram comigo, porque eles estavam com medo do pai fazer alguma coisa, de escândalo e tal. Os nervos, eles ficam aflorados. E aí, mas aí eu fiquei, foi assim, difícil. Foi o último dia assim que a gente ficou junta. Eu contei minhas histórias, eu contei historinha pra ela, eu cantava pra ela. E foi... Isso foi importante pra você, né, Alessandra? Foi, ficar com ela independente de qualquer coisa. E tanto que... Você me falava uma parte importantíssima, que você se despediu, que você permitiu que ela fosse. Foi numa quarta-feira, o padre lá veio conversar comigo. Ele saiu da UTI, ele veio conversar comigo, eu estava muito desesperada, muito mesmo. Aí ele falou até 2 passagens da Bíblia para mim. Que nenhuma árvore cai, nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. E para tudo tem o seu tempo. Então assim, ele conversou muito tempo comigo. E eu enchi meu coração de paz. De paz mesmo. Aí eu saí lá, entrei na UTI e eu conversei com a Luísa. Eu falei assim, Luísa, você sabe como a mamãe te ama. Mamãe te ama muito. Eu peço perdão pra você por todas as vezes que eu fui falha. Porque assim, eu fiz o melhor que eu podia pra ela. O que eu podia fazer e o que eu não podia, eu fazia. A minha vida se resumiu a Luísa. Eu mudei totalmente pra Luísa. Eu, assim, pra quem me conhecia antes, pra depois da Luísa, foi, assim, totalmente... Então, e eu falei pra ela, eu falei assim, olha, perdoa a mamãe pelas vezes que ela foi falha, mas assim, mas eu te entrego pra Deus. Se for da vontade de Deus, que você não fique aqui, que Ele te leve. Mas eu não te quero numa cadeira de rodas, eu não te quero numa cama, eu não te quero presa, eu te quero livre. Eu te amo o suficiente pra te libertar. Eu te quero livre, igual você sempre foi, alegre, igual você sempre foi, e a mamãe vai tocando a vida, vai ver o que faz. Aí depois disso, o doutor Olegário já tinha conversado comigo. E assim, eu já tava esperando.
As enfermeiras são fantásticas nesse processo, né? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho tanto que agradecer a Deus, porque eles foram tão generosos comigo, tão amorosos comigo, que assim, se não fosse isso, se eu não pudesse ter ficado com a Luísa, se eu não pudesse ter acompanhado a Luísa ali naquilo tudo, sabe, mesmo as pessoas falando que ela já não estava entre a gente, mas não importava, eu fiz isso. E uma coisa que eu tinha pedido, que se caso acontecesse alguma coisa com ela, eu queria pegar ela no colo. Antes de levar pra coisa e tudo. E eles deixaram, pegaram, embrulharam ela bonitinha e colocou ela no meu colo. Então eu ainda fiquei lá conversando com ela. Então assim, foi... Olha, eu agradeço demais. Então acho que por isso que eu... que eu consegui mais enfrentar a situação. Eu não me sinto culpada, hora nenhuma. Não tem Sempre culpa. falam, faz parte de quase todo o processo de luto. Ainda mais em uma situação assim. Uhum. A culpa, ela está presente. Durante o começo, pelo menos você dormiu com isso? Não, eu nunca senti culpa. A minha irmã, ela se sentiu culpada porque ela estava olhando a minha irmã, a Luísa, mas não, ela não é culpada, independente, ninguém foi culpado, não existe culpado. Então, assim, eu sou bem consciente com isso. Foi um acidente, tipo assim, uma coisa que aconteceu. Não foi descuido meu, não foi falta de atenção, não foi que eu era uma mãe ruim, muito pelo contrário, que eu sempre fui muito atenciosa e a minha mãe me ajudava a olhar a Luísa. A minha mãe sempre me ajudou muito, sempre me ensinou muito a ter cuidado, a ter atenção, a ter tudo em relação a ela. A Luísa é sua filha única, né? É minha filha única. Então, assim, eu não me sinto culpada. Independente de... Eu acho que isso exemplifica a nossa falta de controle. Nós não temos controle de absolutamente nada. Nós podemos sair aqui, você voltando para sua casa e sofrer um acidente. Então isso acontece, eu acho que nos demonstra a nossa fragilidade e a inserção da morte. Ontem eu gravei com um médico, o Dr. Igor, que é paliativista, e ele falava disso, Manuel, por que a nossa sociedade tem tanto sofrimento vinculado à morte? A morte é considerada inimiga da vida e não uma etapa e uma inserção da própria vida. Se a gente mudar esse olhar, muda tudo. E como a gente não tem controle, isso vai acontecer. E a questão do tempo depende de uma percepção. Eu acredito, você me falando, assim, eu vendo você, e até a sua roupa branca me demonstra o quanto a Luísa te transformou. Muitas pessoas têm uma vida sem conseguirem deixar um legado. Você mudar a vida de uma pessoa é um universo. Isso é uma missão muito grande. Como eu estava falando para você, eu sempre tive muito problema em relação a isso. Eu tive muitas perdas. Quando meu pai faleceu, eu tinha 2 anos. Foi assassinado. É uma coisa assim que marca muito. Marca muito. Eu já cresci com isso. Você cresce com mágoa, você cresce com rancor, você fica pensando, e se ele estivesse aqui? E se? Como que a minha vida era? Porque assim, a nossa vida foi muito sofrida, muito complicada mesmo. Imagina. Porque para minha mãe criar a gente e tal. E depois eu era muito apegada à minha avó, mas muito a minha avó era tudo. Também perdi a minha avó. Depois perdi o meu avô. Então, assim, você vai ficando, sabe? Né? Eu me sentia muito... Eu me sentia... A falta de amor, eu ficava presa, assim, eu era muito carente da falta do amor do meu pai, eu sentia muita falta da minha avó. E aí eu brigava muito com a minha mãe, a gente não dava certo. Então, devido a essas coisas todas que eu tive relacionamentos tóxicos, abusivos. Como eu te falei, eu também fui tóxica, eu fui abusiva.
Só que eu separei quando a Luísa estava... Quando eu estava entrando no 5º mês, e é quando você faz aquela a ultrassonografia morfológica. Uhum. Então eu já tava chorando, tava ruim, porque eu gostava, eu amava a pessoa que eu estava. Tanto que eu tive um filho com ele porque eu amava. Mas o dia que eu ouvi o coraçãozinho dela, que eu vi ele mostrando ali aquele corpinho, que eu vi mostrando cada parte pra mim, olha, homem pra mim não tava nem aí, eu não tava, parece que eu enchi de amor, eu enchi de vida de novo. Aí tanto que muita gente fala, assim, minha madrinha fala que a época que eu fiquei mais bem na minha vida foi a época da minha gestação. Porque aí depois, quando a Luísa nasceu, eu não deixava ninguém cuidar. Eu que cuidava, eu que queria cuidar, eu fazia tudo. Porque ela sintetizou o seu conceito de amor, né? Hoje eu sei o que é amor. Antes eu não sabia o que era amor. Hoje eu sei, a Luísa veio para me ensinar o que é amar. E você pretende ou planeja outro filho? Se acontecer, sim, mas eu planejar não. Assim, se caso acontecer, eu conhecer uma outra pessoa ou ter, tudo bem, mas eu planejar a ter, não. É uma história completamente desvinculada, né? Porque eu vejo muita... Eu até conversei com uma mãe de uma bebê que faleceu. Foi doença, foi um fato natural, mas ela me discutia isso, de como a sociedade, até inconscientemente, coloca o segundo filho como substituto daquele que foi. Não existe. Ninguém vai substituir a Luísa. Se eu tiver um outro filho, ele vai ser diferente. A Luísa vai continuar sendo a Luísa. O que a Luísa fez na minha vida, o que a Luísa me mudou, vai servir de exemplo para eu ser, talvez, uma mãe até melhor ainda do que eu já era para ela, sabe? São experiências, mas assim, eu não sei se eu quero hoje, se fosse hoje, você quer ter um filho? Não, eu não quero. Porque eu tenho uns projetos para minha vida, eu tenho uns projetos que, para mim mesmo, pessoal, eu tenho uns projetos que não são, que são coisas para outras pessoas. Então, assim, para você ter filho, você tem que ter dedicação, você tem que dedicar. Ou eu dedico para mim agora, ou eu dedico para a criança. Então, no momento, hoje eu quero dedicar para mim, eu quero dedicar, fazer tudo que eu não podia, eu quero viver. Se for para ter um novo relacionamento, eu quero cuidar da minha família, eu quero viver perto da minha família, sabe? É isso que eu quero no momento. A morte, e eu falava com esse mesmo médico, tem 2 momentos da vida, o nascimento e a morte, que são os mais significativos da existência humana. Mas o nascimento, a morte transforma, você teve os dois num curto espaço de tempo, e que eu acredito que pouquíssimas pessoas entram nesse tsunami para saírem transformados. Por isso que eu acho que é tão importante te ouvir, inclusive sobre os processos do luto que você enfrentou. Porque você estava muito próxima do nascimento e muito próxima da morte também. Assim e por ironia do destino, por assim, a Luísa faleceu no dia 24. Eu amo o Natal, mas hoje eu não comemoro, não consigo, desde que ela morreu, eu não consigo ficar em família mais. E era uma coisa que eu amava, era aquela festa do Natal, era as coisas do Natal, era a decoração do Natal. Pra mim, a época do Natal, até o cheiro da cidade mudava. Eu amava aquilo, amava assim, enlouquecer. Eu ficava igual criança quando começava o Natal, de eu acredito tudo que mesmo. Com ela, aí era diferente ainda, porque tinha aquele cenário que você queria montar, a gente fez, o primeiro ano eu vesti ela de Papai Noel, coloquei gorrinho nela, achei a botinha igual do Papai Noel, ela foi o Papai Noel, eu achei. Então, assim, quando ela faleceu no dia 24, eu não consegui, ninguém comemorou nem nada.
E aí a minha prima veio conversar comigo, falando assim, olha, eu e o Marlos, acho que você deve ter estado com ela, Ana Cláudia, acho que eu estou com ela, nós queremos que você venha morar aqui com a gente até passar, até o tempo que você quiser e o tempo que você precisar. E aí eu peguei e falei pro meu padrinho que eu ia tirar as coisas da casa, né, onde que eu moro. Ele falou assim, não. Ele falou assim, olha, vai pra casa da Ana Cláudia, fica lá. Depois você vai resolver na sua vida. Aí eu fiquei por 3 meses na casa da Ana Cláudia, eu recebi o apoio, eu recebi pela prefeitura, recebi o apoio de psiquiatra e de psicólogo, o que me ajudou bastante. Porque você começou a fazer terapia? Eu fiz terapia por um ano. É muito importante, né? Uhum, é fundamental. É uma das coisas que foi fundamental para mim, foi a questão da terapia e a questão do psiquiatra. Me ajudou muito. Foram assim. Você chegou a tomar medicação? Tomei. Mas assim, eu sou contra a medicação. Uhum. Mas era necessário? É necessário, principalmente pelo fato da insônia, que veio uma insônia em mim muito grande. Mas sim, eu tomei medicamento, eu tomo medicamento até hoje, principalmente para dormir. Mas assim, olha, não é fácil. Eu falo para você que todos os dias é uma luta para eu levantar e uma luta para eu dormir. Porque tem dia que eu não consigo, tem dia que não dá vontade de sair da cama. Já aconteceu, até mesmo pouco tempo me dá crise de ansiedade. Mas eu acho que é muito recente, tem 2 anos. E a gente relativiza muito, eu acredito que cobram muito. A Tânia me falou isso, mãe da Poliana. Tem 11 anos que a Poliana morreu assassinada. Ela falou que as pessoas colocam no tempo, como se você tivesse um tempo certo para se recuperar. Como se fosse um boleto. Você tem que se recuperar, já deu. Então, olha, segue sua vida, já deu. E não é assim. Eu acredito que uma experiência como essa você vai carregar pro resto da sua vida. Não é principalmente porque os meus primos, eles têm muita criança na casa. Então eu fico assim, e se a Luísa tivesse ali? Porque a Luísa era maravilhosa. A Luísa não... Aí eu falo, eu até chego a arrepiar. A Luísa não era porque era minha filha, não. Mas a Luísa, onde ela chegava, ela sorria, ela brincava, ela era alegre, ela era amorosa, sabe? Ela é encantadora. E além dela ser linda mesmo, dela ser linda mesmo. Então, assim, aí eu fico vendo, eu às vezes, quando eu tô muito ruim, eu não gosto nem de... Principalmente para casa da minha prima, que eu ajudei, cresci, as meninas cresceram, eu conheço as meninas desde pequenininha, ajudei, peguei no colo todas, ajudei a cuidar, sabe? Às vezes, assim, me dá uma dorzinha no coração. Mas isso é normal, sabia? Meu terapeuta fala, o enlutado, principalmente a mãe enlutada, se cobra muito por essa pressão de se recuperar, de voltar ao trabalho, de voltar à normalidade. E isso, a normalidade, talvez seja nunca mais voltar ao normal. Eu acho que eu acho não, tá, na época minha terapeuta me falou que, acho que foi um dia que eu chorei. Aí ela virou pra mim e falou assim, meu Deus, tem emoção aí dentro de você ainda, tem uma pessoa aí dentro, porque eu achei que você só tinha gelo no seu coração. Ela brincou assim comigo. Eu acho que eu sou muito fechada e eu não gosto de mostrar para as pessoas os meus sentimentos. Então, eu não gostava... A morte não escancarou essa porta, não? Não, eu fiquei muito fechada. Eu fiquei mais, assim, eu chorava, mas eu chorava quietinha no meu canto. Igual assim, eu fiquei... Eu acho que você pode contar nos dedos, assim, quando... que aconteceu eu chorar para as pessoas verem. Eu nunca gostei, sempre fui muito fechada quanto a isso. Aí uma forma que eu encontrei para desabafar foi escrevendo. Aí sempre assim que é uns dias que eu tô muito ruim, que eu tô com muita saudade, eu pego uma foto dela e eu escrevo. Então assim, é uma forma que eu encontrei para desabafar.
porque eu não, às vezes eu não consigo desabafar com as pessoas. Com certeza. Foi até um dia que eu fui, que foi um dos casos assim que aconteceu. Eu fui falar com a Michelle pra gente fazer uma matéria sobre trânsito, que ela tinha perdido o filho, né? E eu liguei pra Michelle. Só que assim, na hora eu nem liguei. E assim, eu achei que não ia me incomodar, que não ia mexer nada comigo, não, sabe? A hora que eu comecei a falar com a Michelle, me deu uma crise de choro tão grande, mas tão grande. Aí, esse dia eu tava até trabalhando, aí a colega falou assim, não, vai pra casa, vai pra casa. Esse dia foi uma das poucas exceções, assim, que aconteceu. Talvez eu acredito por você ver que outra pessoa entende o que você tá passando. Porque eu não vou entender, a sua irmã não vai entender, é só você. E quando você conversa com outra pessoa, que é outra mãe que também perdeu um filho em um acidente, você se identifica, fala, ela entende. Isso. Então aqui eu posso encostar e ser eu mesma. Foi, sem ser julgada, foi. sem ser criticada. Justamente, né? Por isso, porque você não sabe o que as pessoas ficam falando. Porque é difícil pra mim, principalmente no começo. Era difícil para trabalhar. O suicídio, ele circundou esse processo? Ou você chegou a cogitar isso? Eu tomei remédio. Mas eu falei assim que negócio que era que era para eu ficar viva. Eu tomei 2 vidros de um remédio forte. Eu nem dormi, eu dormi. Só para você ter ideia. Eu tomei, foram 2 vidros de remédio que estava cheio, mais uma cartela de comprimidos que tinha lá em casa de remédio para dormir. Eu não tive nada, eu não vomitei, eu não dormi, eu não tive nada. Você sabe o que é nada? Eu falei assim, gente, se você toma esse tanto de remédio, você não tem nada, é porque não é pra eu morrer. É pra eu continuar viva, que eu tenho que continuar viva. Eu vou sofrer, vai doer, tá doendo, vai. Mas é pra eu ficar viva, porque Deus tem um propósito pra mim, eu acredito nisso. Não que Deus tenha colocado a Luísa, eu não sou tão... egocêntrica, né? Não, de achar que a Luísa, que Deus colocou a Luísa no mundo só pra me melhorar. Sim. Creio que não, concordo. Que foi pra muita coisa. E pra mim, o que eu puder fazer, pelo menos da minha parte, de ser melhor pra ela, mostrar pra ela ter orgulho, sabe? Eu vou fazer e ajudar as pessoas. Não precisa ser um trabalho grande, não precisa ser uma coisa grande, mas que seja uma coisa, um trabalho formiguinha, uma coisinha formiguinha. Não é para eu morrer. Eu vou continuar sofrendo, vou sentir a falta do Luísa todo dia, porque eu vou pensar nela. Como a que ela estaria? A felicidade é palpável para você hoje? Não, sim, olha, eu não sei se eu consigo explicar. Eu não sei se as pessoas entendem. Mas assim, eu tenho tanto amor. A Luísa me ensinou tanto sobre o amor, que eu tenho tanto amor no meu coração, que parece que às vezes ele transborda. E esse amor me deixa feliz. Me deixa feliz. Você tem os momentos de pico, porque você tá com saudade dela, você queria saber como que ela tava, porque a Luísa era muito linda. Então, assim, eu sinto muita falta, ainda mais porque eu coloquei ela para dormir comigo na cama, ela não dormia no berço. Então, você sente muita falta. Mas ela me ensinou tanto sobre o amor, ela tinha tanto amor, porque, assim, eu me sentia assim, que ninguém gostava de mim. Eu achava que eu era uma pessoa ruim, que eu não merecia amor, que eu não merecia nada, que eu não tinha nada, que eu não tinha ninguém. E ela me mostrou o contrário. Ela me mostrou que eu tenho muitos amigos, que eu tenho uma família maravilhosa. E aí eu fico pensando assim, o que eu penso, né, que vem assim da Luísa. Como que uma coisinha tão linda daquela, tão maravilhosa daquela, perfeita, me amava tanto. Que assim, que ela me amava tanto,
Porque pra mim, a Luísa era muito especial. Ela era muito. Não, todo mundo que conhecia fala isso. A Luísa era uma pessoa muito especial. Então, se eu tinha um amor dela, eu mereço ser amada. Eu mereço ter o amor da família. Eu sou amada, eu sou querida. Então, assim, isso me mudou muito, sabe? Eu sei que tem mães que perdem filhos que não têm esse apoio que eu tive. Eu Sim. sei que não tem, infelizmente. Grande parte das pessoas. Infelizmente, principalmente quando acontece de... A rede pública, na grande maioria das cidades, dos países, Não. não tem esses recursos. Não tem. Principalmente as mães que perdem ainda na barriga. Assim, as pessoas acham que por estar na barriga, elas não gostam, não sentem. Muito pelo contrário. O aborto é muito relativizado, a gravidade de um aborto para a mulher, né? Exatamente. E assim, eles não têm o apoio da família, não têm apoio dos amigos, não tem. Tem gente que não tem apoio. Eu tive uma estrutura. Eu consegui sair, assim, devido a essa estrutura. Assim, eu não sou forte. É a rede que está do meu lado, as pessoas que são fortes. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu peço para as famílias, das mães que perdem filhos, os amigos, que apoiem, que dê carinho, que dê força. E entendam também até a necessidade de isolamento às vezes. Isso. Porque a gente agride em determinados momentos as pessoas que estão do nosso lado. Sim, né? porque você não quer, que às vezes você não quer, você quer ficar sozinha, às vezes. Mas assim, que entenda, que dê mais carinho, Sim. que não cobre, porque não existe. Tempo, né? Não existe. Não existe o tempo. Não dispare um cronômetro pra gente. Não, tem 2 anos que a Luísa se foi, pra mim não se passaram 2 anos, não é questão de tempo. Vai chegar a 30. E eu vou estar lembrando dela do mesmo jeito. Eu vou estar sentindo falta dela do mesmo jeito. Porque cada dia eu vou pensar como que a Luísa estava. Como que ela estaria. Eu acho que para vocês, mães, eu não tenho essa dimensão, é uma pergunta. Você afasta todas as pessoas, talvez, que não conheciam a Luísa, porque você quer enxergá-la nas pessoas também. E assim, eu vejo nessas mães que perderam os filhos a necessidade de conviverem com pessoas que ressaltem a vida desses filhos. Por exemplo, olha, eu vejo elas aproximando de quem os conhecia, de quem fala deles. Porque muitas pessoas nesse processo de luto falam, não vou tocar nesse assunto com a Alessandra, porque vai relembrar e vai agredir. Mas talvez isso seja até uma necessidade sua, que as pessoas falem dela, mantenham ela viva na sua rotina, nas palavras, nas lembranças, e frases, assim, né? É isso mesmo que você falou. Por exemplo, a minha mãe não gosta de ver foto do Luiz. Minha mãe não gosta. A minha mãe não gosta que a gente fica falando, essas coisas. E eu mais a minha irmã, a gente é diferente. A gente adora falar da Luísa. A gente sempre fala da Luísa e a gente adora a foto da Luísa. Somos assim, diferentes, sabe? E assim, eu não... Às vezes acontece as pessoas perguntarem pra mim, de filho e tal. E eu faço questão de mostrar. Eu tenho orgulho de mostrar como que a Luísa era, pra todo mundo ver como que a Luísa era linda. Algumas pessoas que eu sei assim que são maldosas e tal, que vêm, eu não preciso explicar o que aconteceu, porque principalmente na época veio muita gente, era com uma especulação, sabe, querendo saber mais o que tinha acontecido, os detalhes, do que preocupado comigo, sabe? Então eu me fechei para essas pessoas. Minha família, assim, eles evitam de tocar na Luísa, mas assim, quando a gente tem oportunidade, quando alguém vê alguma coisa que lembra ela, sabe, sempre fala. E você visita cemitério, você tem esse costume? Olha, eu fui no cemitério, eu acho que 2 vezes. O cemitério pra mim eu não, assim... Você fez velório? Fiz o velório, mas por mim, eu nem teria feito velório. Eu vou ser bem sincera assim pra você. Eu não queria velório, mas
tinha que fazer, é um ritual, né? É uma coisa que teve. E aí a única coisa que eu pedi foi que ela para ela ser enterrada lá em São Francisco, porque ela gostava muito de lá, eu sou de lá, e a gente não saía de lá no final de semana. E ela era super conhecida lá. Tinha dia que ela andava no carrinho, ela andava dando tchau para as pessoas, assim, já. Então, muita gente conhecia ela. Então, eu quis que fosse lá, porque parece que foi o nosso cantinho, assim, que a gente foi mais feliz, foi lá. Chegava final de semana, a gente pegava o nosso acampamento. O pai dela brincava com a gente, que era o nosso acampamento. A gente tacava tudo no carro e saía para São Francisco. E ia para tudo quanto era lugar, assim, era nós duas. Então ela era minha companheira, sabe? Foi minha companheira, assim, por muito tempo. Isso eu sinto muita falta. Que para onde fosse, para viajar, eu não tinha tempo ruim, não. Se fosse para viajar, nós duas viajava. Se fosse para fazer compra, ela ia fazer compra comigo. Se fosse para ir bater perna no centro, porque a gente gosta, mulher gosta de bater perna em shopping, em centro, ela ia. Então, assim, eu sinto muita falta nesse sentido. Mas, assim, eu aprendi também a ser sozinha. Hoje eu convivo bem com a minha solidão, com o meu lado sozinho, de morar sozinha, de ficar sozinha. Eu vivo bem com Você isso. readaptou seus planos, né? Porque Sim. a Luísa estava em todos. Então, assim, eu fiz isso. Fácil não é, nunca vai ser. Mas então eu vou tentando levar da melhor forma possível. Eu me esforço muito, muito mesmo, para ser uma pessoa melhor, para dar orgulho para ela, porque eu sei que eu acredito que quando eu for embora eu vou encontrar com ela, sabe? Então eu creio muito nisso. E a espiritualidade é algo muito importante nesse processo, né? Isso. A sua espiritualidade mudou de alguma forma? Isso que eu ia falar para você agora. Religião ou crença? Eu sou católica, mas assim, eu não tinha, eu era católica assim, mas eu nunca tinha sentido o amor de Deus, o cuidado de Deus. E hoje eu sinto o amor de Deus, o cuidado de Deus comigo. Eu sinto o amor mesmo dele por mim. Talvez isso por você se ver em pé, você fala, como que eu passei por isso e estou em pé? Então, não existe outra explicação, eu sinto né? isso. Então, assim, eu acredito que se eu melhorar, assim, aconteceu o caso do suicídio e tal, mas assim, se for um momento de dor muito grande. Mas hoje eu já paro e penso que se eu tivesse acontecido alguma coisa, eu poderia não encontrar a Luísa mais. E eu quero encontrar a Luísa. E sim, principalmente, eu tenho certeza que não só no meu caso, mas para todas as mães, eu tenho certeza que os filhos querem ver as mães bem. Sim. Querem ver as mães vivendo, querem ver a mãe aproveitando a vida. Lógico que tem épocas que você não consegue, porque quando eu perdi a Luísa eu não consegui. Mas agora eu já consigo mais, eu já consigo sair, eu viajo. Então a pandemia que veio e complicou um pouquinho a vida da gente, né? Mas nesse sentido eu melhorei muito. Porque... Alessandra, eu me coloco numa posição de imparcialidade mesmo, de não entender, porque eu não entendo a morte. Eu tento falar muito sobre ela para eu aprender. E a minha concepção, eu tenho como parâmetro de vida a dúvida. Eu não tenho certeza de nada, nem do que eu acredito. Porque tudo que eu era ontem caiu por terra e hoje eu sou uma pessoa diferente. E eu sei que amanhã isso vai acontecer de novo. Então eu tenho uma concepção sobre morte, mas eu gosto de ouvir, principalmente das mães. Eu tenho uma certeza hoje, de que não existe amor maior do que o da mãe. Não existe, isso é fato. Isso aí. Então eu quero ouvir de você o que é morte para você, o que significa morte, o que ela significou, qual que é o conceito, para que isso também forme o meu juízo de valor sobre ela. Olha, como eu tinha dito para você, eu perdi o pai, eu perdi a minha avó. Então, assim, perder uma filha foi uma dor, assim, uma coisa muito, muito doída, uma coisa muito,
eu não tenho explicação, eu não tenho como te falar o que foi. Só que pra mim é contraditório, porque a Luísa, ela me deu a vida. Eu falo que tem a Alessandra antes da Luísa e tem a Alessandra depois da Luísa. Então, assim, eu renasci com a Luísa. Eu aprendi muito com a morte dela, sabe? Então, assim, pra mim, eu sofro, dói, eu sinto saudades, mas eu aprendi tanto. Pra mim, é o amor, sabe? É a união. Você, é um plano, é um estado que você tá, é você ficar, é o seu tempo aqui na Terra, é o que você tinha que fazer, e você fez e foi embora. É sua Vendo missão. você falar, eu acho que você inseriu a dor em um processo que a gente não aceita. Eu acho que o mundo cobra da gente só felicidade, só plenitude, uma linha reta, e a vida não é assim. Então eu vejo que a morte é essas curvas que vêm e faz parte da vida. Porque tem dias que é difícil, tem dias que eu não quero levantar da cama, tem dia que eu quero ficar ali, tem dia que eu quero ficar chorando. Principalmente quando chega Natal, que as datas comemorativas, quando chega o meu aniversário, quando chega o aniversário dela, que são as coisas assim mais dolorida. Mas pra mim, assim, por ela ter me ensinado tanto, por ela ter feito tão bem pra mim, eu quero fazer isso, sabe? Que seja pra mim mesma. Se eu não conseguir fazer pros outros, que eu faça pra mim, que eu cuide de mim, que eu fique bem, por ela, pelo amor que ela me deu, por tudo que ela me fez. Então, assim, para mim tudo isso foi um aprendizado muito grande. Assim, que não tem como não. É notório para mim fazer uma pontuação. Não tem como. Hoje, ao contrário de você, a morte me abriu. Então antes eu não falava do Manuel, das minhas emoções, de tudo, e hoje eu falo sem pudores, sem máscaras, sem cuidado nenhum, nem para crítica e nem para elogio. Eu tenho intolerância hoje a pessoas rasas. E eu não te conhecia antes, mas hoje, vendo você, você uma pessoa profunda. Transborda essa energia. E talvez a morte da Luísa, como eu não te conhecia antes, eu não sei para fazer essa comparação. Não, mas eu sou muito intensa. Mas hoje mesmo. Eu vejo você uma pessoa muito profunda. Sabe? Difícil da gente ver nessas pessoas que a gente convive no trabalho, na própria família, na igreja. Tem conceitos e coisas para serem discutidas e que emanam de você, e eu atribuo isso à morte da Luísa. Que você se tornou uma pessoa interessante. Talvez por causa da morte dela. Eu tive que... Você mergulhou. Eu tive que perder uma filha para saber o que é amar. Então, assim, é uma coisa muito, muito complicada. Muito difícil para mim isso tudo. Em relação à morte, eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, se morre algum parente de algum amigo, de família, assim, graças a Deus não aconteceu na família, mas já aconteceu de parentes de amigos, assim, eu não consigo estar do lado para ajudar, para ser um suporte, isso ainda eu não consigo. E você também não tem essa obrigação? Não é nem questão de obrigação, mas assim, Porque geralmente o que eu percebo, eu fiz essa colocação, me desculpe se ela apareceu fora do contexto, mas eu lembrei de algumas conversas, de algumas mães, que falaram, olha, depois que eu perdi o meu filho, sempre que alguém perde alguém na família, ou filho, ou um pai, ou uma mãe, me invocam como uma referência. Como se eu fosse um parâmetro de agora falar sobre morte, ser uma muleta para a morte, ser
um arcabouço, olha, agora eu vou te abraçar porque eu sei o que é a morte, esse sofrimento. Nossa, isso aí é uma coisa que eu não consigo. Eu não consigo, ainda não. Eu não quero ser um exemplo, tipo assim, longe de mim, porque eu perdi um filho, eu vou saber explicar para a pessoa o que é a morte, vou poder consolar ela. Gente, não existe. Cada pessoa é de um jeito. Cada pessoa sente de um jeito. A única coisa que eu posso falar é que a dor de uma mãe, ela é a pior de todas. Eu concordo. Eu antes, eu falava uma coisa assim, que hoje eu até repenso muito. Eu falava assim que bandido bom é bandido morto. Hoje a primeira coisa, quando eu ouço essa frase, eu lembro das mães. Que não interessa. Não interessa, eu lembro das mães. Exatamente. Sabe, eu lembro da mãe ali, porque a mãe não escolheu aquilo, às vezes a mãe... Esse é um ponto importantíssimo. Você sabe que isso mudou a minha forma de trabalhar, a minha postura em relação quando eu prendo alguém, que eu trabalho na polícia, eu não vejo o bandido, eu vejo o filho da mãe. Isso. Porque ela é a primeira que chega na delegacia. E assim, eu hoje eu mudei muito a forma de pensar isso. Então eu penso muito, eu sempre penso nas mães. Tanto que eu não tinha um relacionamento bom com a minha mãe. Hoje, mas a minha mãe, nós somos muito, muito unidas. Tanto que a gente se fala, minha mãe não mora aqui, ela mora em outra cidade, a gente se fala todo dia. Assim, às vezes a gente perde paciência com ela. Mas é normal, isso é normal. Mas assim, eu acho que mãe, eu fico vendo a minha mãe. Então, assim, a preocupação, igual eu vejo a minha madrinha também, porque minha madrinha também cuida muito de mim e tal. Eu vejo o cuidado que eles têm. Tipo assim, eu tô com 38 anos, as meninas com 38, e elas tratam a gente assim, como se fosse bebê mesmo, sabe? Fica perguntando o que a gente quer, faz uma comidinha que a gente gosta, faz um carinho, faz uma coisa, pra você ver assim, como que mãe é? O que é a mãe? Não existe um amor maior do que mãe. Não existe. Você não tem esse cuidado com outras pessoas. Não. Você não tem. A mãe tem. A mãe se eu viajo, a minha mãe quer saber se eu tô bem, se eu cheguei bem, onde que eu fui. E a mesma coisa com a minha madrinha, quer saber notícia, quer saber como que eu tô no trabalho. Domingo pergunta se eu vou almoçar, onde que eu tô. E é sempre desse jeito. Porque minha madrinha também é uma mãezona pra mim. Então, é essa preocupação que você fala. Um amigo me fez uma pontuação muitos anos atrás. Ele falou, você só vai saber o que é uma mãe quando você perder. Que aí você vai ter a consciência de que você perdeu a única pessoa que verdadeiramente te amava. Independente de qualquer coisa. Gratuitamente. Independente de retribuição do que você faça. Isso é verdade. Mas assim, aí outra coisa que eu aprendi com isso tudo eu não vou deixar nada para amanhã. Eu não quero deixar o eu te amo para amanhã. Eu não quero deixar o tipo de comer uma coisa que eu quero hoje, de usar uma roupa nova hoje. Porque eu não sei o que é amanhã. Mudou os seus valores, né? Eu quero viver um dia de cada vez. O que eu puder fazer hoje, eu faço. Por mais que eu esteja ruim, por mais que eu esteja assim, que eu não consiga sair da cama, aquilo é o que eu vou viver hoje. Então, assim, eu amo hoje. Eu não tenho o hábito de dizer para minha mãe que amo, porque é implícito na convivência. Isso, mas ela sabe. Então, assim, o que eu tenho para fazer, o que eu tô fazendo, eu faço hoje. Eu não deixo nada para amanhã, porque eu não sei o que vai ser o meu amanhã. Então, eu deixo as pessoas assim bem conscientes, assim, que eu gosto, que eu falo, sabe? Antes eu já não falava, porque existia a consciência da finitude, né? E eu era no seu dia a dia. Como diz tem uma amiga minha que ela brincava comigo que eu sou muito esquisita, ela me chamava de menina esquisita, sabe? Porque
cara, muito, muito estranho o meu jeito e tal. Mas aí eu faço isso, tipo assim, eu ainda não consigo muito de ficar indo na casa das pessoas, fazendo visita, vendo, mas eu converso muito. Então eu falo assim, o que eu tô com vontade, eu vivo hoje, sabe? Eu faço tudo pra viver hoje, porque eu não sei o que vai ser amanhã. Porque igual o Luiz, eu tenho, nossa, uma das coisas assim mais, até a Luísa, ela tinha os brinquedinhos dela, só que ela queria, um dia ela pegou um urso gigante na casa da minha tia, maior do que ela, e eu falei que eu ia dar esse urso pra Luísa no Natal. E acabou que ela morreu no dia 24. Você vê, eu vejo um urso, eu lembro de assim, é bobeira, mas eu vejo um urso, eu lembro, eu falo assim, gente, por que eu não dei o urso pra ela antes? Sabe? Eu acho que isso foi aí eu vejo o ursinho. A Ludmilla até um dia queria colocar um urso na. Porque eu levo, quando é aniversário, quando é finados, eu levo as flores e tal, mas eu não vou no cemitério. Aí a Ludmilla queria comprar um urso, minha irmã, pra colocar lá. Eu falei assim, por favor, não coloca, não faz isso comigo, eu não consigo ver. São pouquíssimas as coisas relacionadas a Luísa que eu não consigo. Eu consigo entender isso. Que eu não fiz pra ela. Mas não teve jeito. Aí assim, eu tento fazer pra outra criança. Eu não quero. Hoje eu tenho muita dificuldade em me apegar à criança. Igual eu tenho uma sobrinha da idade da Luísa, as duas diferenças de 3 meses. E às vezes eu me sinto culpada por não estar tão presente, por não conseguir ser presente, porque me lembra muito a Luísa, principalmente pela faixa etária das duas, que as duas ficavam muito juntas, que a gente ficava imaginando as duas crescendo juntas. Então assim, isso eu não consigo, eu fico com um pouco de remorso no meu coração, sabe, disso. Mas é porque eu realmente ainda não consigo, eu vou conseguir. Mas esse é um processo muito comum entre as mães e a outras pessoas também. Não se culpe por isso não. Você não é menos do que o resto por conta disso. Eu penso... Porque eu falo, uma das fases do luto, e eu acho que você está até muito avançada, Alessandra, pela complexidade que você enfrentou, você deu um salto gigantesco já nesses processos. Isso que você detalhou, é a comparação. Isso é complicado, de comparar. E é inevitável. Aí você sai, você vê uma roupa de criança, você vê um sapatinho, você vê uma coisinha no cabelo, e não tem como você não lembrar. Porque assim, na verdade, eu penso na Luísa, o tempo que eu tô acordada, eu penso só na Luísa. Então, assim, não tem como você olhar e falar assim, nossa, já pensou se a Luísa estivesse aqui? Nossa, se a Luísa não estivesse aqui, como que ela não ia estar? Não tem como. Alessandra, me desculpe se eu quero... É um elogio. Me desculpe, assim, as palavras. Como eu te falei, eu vomito sem pensar muito. Mas eu acho que antes da morte da Luísa, você estava morta. E agora você está viva. Porque você tem conceitos e uma profundidade, como eu te disse, que agora é latente. A Luísa, ela me mudou. Uma vez eu até escrevi foi no aniversário dela, quando foi no primeiro, depois assim que ela faleceu. A Luísa me deu a vida. Ela me deu a vida de novo, porque a minha vida não tinha sentido. E mesmo sem ela, que hoje ela tem sentido, porque eu quero fazer por ela, quero ser melhor para ela, quero ser melhor para as pessoas que ela gostava. Tipo
eu quero ser melhor para minha mãe, quero ser E melhor você para me falou minha do mãe. projeto também, né? Esse Sobre aí que eu luto, falei para morte, você que para pessoas que não têm acesso. uma das coisas que eu já tinha um tempo que eu queria fazer, só que eu não tinha encontrado nada parecido, é buscar junto ao público mesmo, né? Para quem não tem condição. Né? Isso, buscar um apoio psicológico e psicológico, psiquiatra, que seja um grupo de apoio, que seja feito por profissionais de alguma instituição, que seja uma faculdade, que seja a prefeitura, que seja o estado. Então, assim, antes eu não conseguia, eu não tinha noção de como eu ia fazer esse projeto. Até que, pesquisando no Instagram, eu encontrei um projeto similar ao que eu estava querendo fazer, que é esse apoio para as mães, tanto do psicológico, como de psiquiatra, tanto de conversa, como de tudo, de apoio, de uma mãe trocar ajuda uma com a outra. E é isso eu vou buscar. Eu conto com seu apoio também, que eu tinha te falado, e eu vou buscar isso para as outras mães, porque eu sei que tem mãe que não tem apoio. Eu tive apoio, mas tem muitas que não. Sim, que tem que passar por isso sozinhas, tem que trabalhar para o outro filho não passar fome, tem que aguentar o marido porque não consegue se desvencilhar desses relacionamentos tóxicos. E eu quero o que eu puder ajudar, assim, o que eu puder fazer, que seja 10 pessoas que eu ajude, que seja uma pessoa que eu ajude, já é suficiente. Sim. Então, assim, vai ser uma coisa que eu vou correr atrás. Eu não tenho nome para o projeto ainda, mas eu vou desenvolver ele, vou correr atrás, e se Deus quiser ele vai entrar em prática. Uma das coisas assim que eu quero fazer e que eu vou fazer vai ser isso. Vai ser colocar um projeto desse, que é para ajudar as 38 anos. Hoje, em regra, as pessoas de 38 anos que eu convivo estão preocupadas com a viagem que vão fazer nas férias, qual país eu vou, qual o carro que eu vou comprar, eu estou insatisfeito com o meu corpo, eu preciso fazer uma cirurgia, eu preciso contratar o personal. E esses são os diálogos que a gente ouve. Eu não consigo deglutir uma pessoa dessa. E olha o assunto o seu interesse hoje, né? O que está te motivando. É isso que então eu falo, olha o que a morte da Luísa fez com os seus valores e os seus princípios. Foi. É isso que eu acho que resume quando eu falava de complexidade. A morte nunca vai, seja em qualquer idade, as pessoas nunca vão aceitar a morte. A gente não quer perder. Ninguém quer perder. Nós somos muito egoístas. Eu tenho certeza que pode ter acontecido com você. Você não queria perder sua mãe, você não queria deixar ela embora, você queria ela aqui com você. Mas chega uma hora na vida da gente que a gente tem que entender que é um processo, que aquilo ela tinha que ela veio para cumprir a missão dela, que era aquilo. Não é simples assim, não. Na prática não é simples. Eu entendi o que você quis dizer. Na prática não é simples. Sim. Mas é o que eu estou caminhando para aceitar. A gente, e até a religião, não nos ensinaram a conviver com a dor. Sempre a fugir dela. A não falar da morte. A não falar dela. Eu já ouvi até coisas assim que você não pode ficar falando muito da Luísa, porque senão você vai... ela não vai descansar. Sabe? Tipo assim, que as pessoas falam que vai atrair coisa ruim. Isso. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu falo assim, não, eu vou falar dela, eu quero falar dela. Sim. Eu quero ver foto dela, eu quero postar foto dela. Se alguém não quiser seguir minhas redes sociais, porque foi a forma que eu encontrei de desabafar. Se alguém não quiser ver, se alguém não incomoda, que deixe de me seguir. Ou então não leia. Às vezes foda-se, Alessandra. Isso mesmo, o foda-se. Eu liguei o foda-se bem desse jeito mesmo. Eu tenho foto da Luísa da minha casa, mas cada um é de um jeito. Eu fico assim, tem mães que não conseguem. Eu entendo. Por isso que eu falei pra você que eu quero correr atrás pra colocar esse projeto. Vai funcionar. Porque tem mães que não conseguem. Tem mães que não conseguem ver a foto do filho. Tem mães que não conseguem falar dos filhos.
sabe? Tem mãe que não sabe disso. E ainda fica presa. E sendo julgada e criticada, né? Sim, fica presa. Isso acontece todos os dias. Sim. Todos os dias. E a gente tá aqui, ó, tipo assim, porque a ordem natural é a mãe antes do filho. E não o contrário. Mas de uma forma cada vez mais frequente isso tem acontecido. Isso. O contrário. E assim, a gente não tem como a gente não aprende, não existe uma lição, não existe um método, não existe um conceito, não existe regras para você lidar com o luto. Não existe isso. Não existe. Eu acho que tudo é você se descobrindo, você vendo o que te faz bem, vendo o que você pode fazer, ver o que te motiva, ver o que sabe? E principalmente para a família. Uma das coisas assim que eu para quem ouvir, ver a nossa entrevista e tudo, o apoio para as mães. Sempre dê apoio, sempre dê carinho, não julgue, principalmente no meu caso. No meu caso, eu fui entrar na garagem, vamos usar os termos assim. Eu atropelei a minha filha, eu matei a minha filha. Essa é a minha realidade. É uma coisa assim que acho que todo mundo acho que nem gosta de tocar no assunto. Mas assim, então essa é a minha verdade. Não foi ninguém que provocou isso, foi eu que provoquei um acidente e eu perdi a minha filha. Eu matei a minha filha nesse acidente. Então assim, já aconteceram outros casos, acontecem outros casos disso, que seja na barriga da mãe, sim, que seja um acidente em casa, que seja alguma coisa, não julgue. Porque ninguém sabe o que está passando na cabeça dela, ninguém sabe o que aconteceu, não julgue, dê Talvez apoio. Esse seja o melhor conselho de tudo que você falou hoje. Dê apoio, que seja igual questão de doença, se tivesse levado, não existe isso, não existe o CIS, sabe? Esquece o CIS da vida. Esquece isso tudo. O CIS é coisa que a gente coloca na cabeça. Então, assim, não culpa ninguém. É uma das coisas assim que eu peço. Que não culpe as mães, que ajude, que dê apoio, que fique do lado, porque perder um filho é muito, muito, muito. Acho que a pior coisa que uma mãe pode perder um filho. Qualquer ser humano, eu acho. A Gisele, que é uma mãe também, de uma vítima de trânsito, ela me fala, é o ápice da dor. Essa frase... E a Gisele é um amor também. É o ápice. Eu não entendo, assim, eu pensava muito antes, como que mãe amava tanto? Eu achava que eu não era capaz de amar, assim. Olha só pra você ver, que ironia, né? Eu achava que... Eu falava assim, gente, mas... Nossa, mãe é boba demais. Nossa, como que mãe... Nossa, qualquer coisinha, mãe tá tirando foto, mãe tá fazendo isso. Luísa no meu braço no hospital, tá eu parecendo uma boba, tirando foto, gravando tudo, guardando tudo, rindo de tudo, dormindo, parecendo boba. Aí eu fui entender o que é mãe. Criança, o filho para a mãe é tudo. É tudo. E os filhos também, que alguns que dão muito trabalho para as mães também, ame as mães, cuide das mães, porque elas sofrem muito. É a única pessoa que te ama de verdade. É o amor mais verdadeiro. Nunca vai acabar, independente do que você faça. Então cuida, ela cuidou de você, chegou a sua hora, cuida dela. Sabe? Porque a mãe vai precisar. E a gente está vendo aí nos abrigos como que as idosas estão ali suplicando a visita, a ligação de um filho e não recebem. Nossa, eu acho isso assim de uma... Nem... Nossa, até tio meu, assim, se eu puder, se for para cuidar, eu cuido e tal, mas
os filhos deixarem para uma instituição, né? Perdeu a oportunidade de retribuir. Assim, eu entendo que muita gente não tem condições financeiras. Eu entendo que... Mas é a visita. Isso nada... Pelo menos isso. Mínimo. Porque no asilo eu tenho certeza que eles estão bem cuidados, são bem alimentados. Mas eles trocariam tudo. Eles preferiam passar fome. Eu ouço isso. Eu prefiro passar fome lá no barraco com meu filho. Pelo menos que visite, então. Exatamente. Que visite. Faça as visitas. Que dê amor, que dê carinho, porque mãe é tudo. Então hoje eu sei o que é mãe. Eu agradeço a minha muito por tudo que ela fez por mim. Eu agradeço a minha madrinha também, porque ela é fundamental também para mim, me ajudou muito, cuida muito de mim. É minha mãe também, considero ela como minha mãe. E quando ela precisar de mim, eu vou estar lá para cuidar dela, para cuidar da minha também. Para entregar um pouco do amor que a Luísa te preencheu, né? Porque tem muito amor aqui. Tem muito amor transbordando. Porque eu transbordo de amor. É visível. Graças a Deus. É visível. Eu agradeço muito a Deus isso, assim. Às vezes, talvez algumas pessoas devam achar estranha a minha forma de agir, como eu fico, mas é porque me mudou, me fez melhor, me fez uma pessoa, sabe, acho que até mais agradável, mais simpática, porque eu sou muito estourada. Minha forma de falar, assim, às vezes eu converso muito alto, gesticulo muitas vezes, as pessoas acabam interpretando mal, e eu não sou nada delicada. Às vezes eu dou uma resposta, eu falo, para de ser chato, essas coisas assim. Aí tem gente que acha estranho, porque as pessoas estão acostumadas com aquele cuidado. Aquela coisinha assim, e eu já não sou desse jeito. Mas assim, é um jeito, só isso. Mas a energia, ela fala diferente. Graças a Deus, melhorou demais. E se Deus quiser, o projeto vai entrar. Pode ter certeza. Vai entrar e vou... Quando ele estiver caminhando, que eu ver que outras mães estão sendo ajudadas, estão sendo cuidadas, eu vou ficar muito feliz, e vai ser assim. Esse é o meu processo do luto. Eu acredito que esse processo do Covid, ele sensibilizou o poder público, as instituições de ensino e a população para essa necessidade de discutir morte, de apoiar quem perdeu, de inserir a morte na nossa rotina. A gente perdeu esse conceito de infinitude da nossa vida, e hoje a gente percebe que a gente é finito, que todo mundo está vulnerável. E então essa discussão, esse estudo e esse apoio da morte, ele agora é uma pauta, principalmente do poder público e das universidades. Você vai conseguir colocar isso em prática, Alessandra. Vou conseguir, sim. A gente vai falar disso. Por mim, pelas outras mães que perderam os filhos, principalmente pela aquelas que não têm apoio nenhum, não tem apoio nem da família. Eu quero muito fazer isso, e eu vou fazer. Missão sua e da Luísa. Minha e da Luísa, da gente fazer. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Fico muito, muito grato. Você me transformou. Peguei um pouco disso para mim repensar minha vida. Eu que agradeço. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de... E hoje você é uma mulher interessantíssima. A sua experiência e o afloramento das suas emoções, da sua sensibilidade, por conta da Luísa, eu acho que talvez você é tão interessante que você não tem noção, porque você agora não é uma mulher. Você é a Alessandra e a Luísa. Duas em uma. Então são duas mulheres em uma. Isso é único, é raro. Então, eu que te agradeço pela oportunidade. Assim, realmente, o que eu passei é muito difícil. E eu agradeço a todas as pessoas que estiveram do meu lado, todas que me ajudaram. Eu tenho muita gratidão, muita. Se eu pudesse retribuir da forma que eu sinto, eu retribuiria, mas na medida do possível, quando eu puder,
eu faço, mas assim, eu quero que todas as pessoas que estiveram do meu lado, que estão do meu lado, os meus amigos, a minha família, que assim, que eu sou muito grata. Muito, muito, muito. E eu agradeço a Deus demais por eles. Porque se não fosse a minha família, se não fosse os meus amigos, eu não conseguiria. Mas assim, e o amor que eu tenho, porque a Luísa era linda demais. A Luísa era. Eu queria, assim, que as pessoas soubessem que existiu aqui uma criança tão linda, tão perfeita e tão capaz de mudar a vida Agora das elas outras. sabem. Agora elas Ela sabem. sabe que a Luísa. Minha Luísa, minha Agora Luísa. elas sabem. Obrigado Graças demais. Isso brilha na sua tiara. É nítido, tem um simbolismo muito grande. Tem todo um simbolismo. E eu falo, é quando a gente percebe, sabe, para isso, o vento, essa folha, o som do passarinho, da madeira, acho que a gente começa a sentir tudo isso. E isso reflete em você, não é qualquer mulher que consegue fazer isso. Mas graças a Deus, a gente vai levando e outras também serão agraciadas, outras serão cuidadas também. Essa é da missão, uma das coisas que eu quero fazer. É isso, é um Vão ouvir, dos meus as pessoas objetivos. vão ouvir desse projeto na prática. Se Deus quiser.